Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação do domingo. O nosso texto de hoje, então, está em 2 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres o que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Hoje, então, é a segunda parte da nossa mensagem, baseada em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Na semana passada, então, a gente falou sobre a bênção que o Jabez pediu a Deus, e hoje eu gostaria de falar, então, sobre os termos amplificados. Se meus termos amplificares, o que significa tudo isso, então? O que eu gostaria de ver com vocês? A gente sabe que nós estamos aqui na época dos juízes, é uma época de grandes expansões, e o Jabez está pedindo a Deus que ele dê a ele influência, responsabilidade e ocasiões para que ele possa se impor para Deus em Israel. É uma época de expansão e ele quer de conquista, ele quer fazer parte dessa conquista de Canaã. E eu creio que a pergunta que eles devem estar fazendo no seu espírito é: será que eu nasci só para fazer o que eu estou fazendo? Talvez ele tinha uma hortinha e ele estava querendo uma fazenda. E é para Deus. Tanto é para Deus que Deus vai conceder aquilo que ele pediu. Ele, ele está dizendo: aquilo que Deus me confiou para fazer, aquilo que Deus confiou ao seu povo, eu quero fazer. Eu quero fazer parte daqueles que vão participar da expansão do reino de Deus. A atividade que Deus te deu para fazer aqui na Terra é o território que Deus te deu para conquistar. Você não está na posição que você está, você não faz o trabalho que você faz, você não está na universidade ou na escola que você está, simplesmente porque é obra do acaso. Na verdade, é obra de Deus, se você pertence a Deus. Eu gostaria então de falar de 3 exemplos da Bíblia. O primeiro aqui é Esther. A Esther ela nasceu na deportação que havia ocorrido quando os babilônios invadiram a Judéia, destruíram Jerusalém eles levaram então a maior parte da população para a Babilônia. Algumas décadas depois, o Império Persa vai se impor, vai tomar o poder, e os judeus que eram escravos do povo de Babilônia vai se tornar escravo da Pérsia. Um dia, o rei da Pérsia vai lançar um tipo de Miss Brasil, Miss França, de um concurso de beleza para escolher uma rainha para ele. Adivinha quem vai ganhar? Uma judia. Eles não sabiam que ela era judia, né? Ela se inscreveu, na verdade, o primo dela inscreveu essa moça nesse concurso de beleza, e ela vai ganhar o concurso e vai se tornar rainha da Pérsia. Um tempo depois, um persa que não gostava de judeus estabeleceu um decreto para destruir, para exterminar os judeus de todo o Império Persa, que incluía o Oriente Médio, parte da Índia, era o maior império daquela época. O Mardoqueu, então, descobre esse projeto e vai falar com Esther. E a Esther vai ter que intervir, vai ter que pôr a vida em risco, entrando na presença do rei, quando ela não tinha sido chamada. E o Mardoqueu vai dizer uma coisa muito interessante. Talvez seja para esse tempo, para esse momento, que você se tornou rainha. Talvez seja para determinado momento na causa de Deus que você está onde você está. Que você faz o trabalho que você faz. Que você estuda ou ensina na escola que você ensina. Que você trabalha na obra onde você trabalha. Alguém disse que Deus não tem médicos, reis, rainhas, professores, pedreiros. Deus tem filhos. E somos chamados a sermos a luz do mundo lá onde estivermos. O meu outro exemplo é o José, que é o neto de Isaac, o bisneto de Abraão, filho de Jacó. Ele faz parte de uma família de 4 esposas, o pai dele tem 4 esposas e tem muitos filhos. E ele é o penúltimo. Ele é o último, antepenúltimo. Depois dele tem mais um, o Benjamim. E o pai dele gosta muito desse José e do Benjamim, porque são filhos da esposa que ele realmente amava. Não o que deram para ele, mas a que ele amava. E isso vai criar uma certa
um certo ciúme, um grande ciúme, na verdade, entre os outros irmãos de José que vão tentar matá-lo. Finalmente, eles não vão matá-lo e vão enviá-lo ao Egito. E vale salientar que o José infernizava a vida desses irmãos com as visões que, inclusive, Deus lhe dava. Ele via a família dele se prostrando diante dele, ele via as estrelas se prostrando diante dele. E isso vai criar muito ciúme na família e muita divisão. O José vai ser vendido como escravo aos árabes, que vão levá-lo para o Egito, onde ele vai trabalhar na casa como eunuco na casa do Potifar. Uma situação vai acontecer, você pode ler isso no livro de Gênesis, é a minha história predileta do Antigo Testamento. E o José, da casa de Potifar, vai para a prisão, onde ele vai se tornar um chefe de prisão. Ele era chefe, inclusive, na casa do Potifar. De chefe da prisão, ele vai se tornar governador do Egito, a maior potência daquela época. Na época da Esther era a Pérsia, né? Muitos séculos depois de José. E na época do José é o Egito. De escravo, esse homem vai se tornar governador do Egito. Deus colocou José no Egito. Deus colocou Esther como rainha da Pérsia. Deus te colocou lá onde ele te colocou, para que você talvez nunca seja rainha ou governador, mas você vai ser um filho de Deus, representante de Deus lá onde você está. A gente sabe que a nossa vida é muito curta e talvez a pandemia do Covid está nos mostrando isso, a fragilidade dessa vida. No ano passado, durante o verão aqui europeu, em julho e agosto, como todo ano a gente tem feito depois de um certo tempo, nós estudamos a Bíblia à beira-mar, né, privilégio que a gente está aqui de viver entre a montanha e o Oceano Atlântico, e a gente organiza piqueniques bíblicos, onde as pessoas trazem comes e bebes, e a gente compartilha no início da noite, porque as noites aqui os dias aqui são muito longos, e a gente compartilha então a palavra de Deus. No ano passado o tema foi o Kairos de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. O nosso Cronos está passando, que você durma, inclusive quando você está dormindo, o seu tempo está passando, você está ficando velho, cada dia mais idoso, mais velho, mais idosa. Mas o tempo de Deus, o Kairos de Deus é agora. E Deus nos convida a sermos como esse homem, a pedir que Deus possa nos ajudar a amplificar, a aumentar o nosso território espiritual. Você ama o Senhor? Será que você ama a igreja do Senhor? Você ama aquelas pessoas que a gente chama de perdidos, aquelas pessoas que não conhecem a vida eterna? O que a gente tem feito? Temos orado pelos nossos inimigos? Temos abençoado a nossa nação? Expansão. Visão, expansão. O meu terceiro exemplo da Bíblia é o apóstolo Paulo, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo está na cadeia quando ele escreve a carta aos Efésios, que inclusive a gente utiliza para meditação durante a semana. O que ele faz quando ele está na prisão? Ao invés de murmurar, de dizer é uma injustiça, eu não deveria estar aqui, ele escreve carta para encorajar os irmãos. Escreve a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemão. E o que você faz onde você está? Talvez você esteja na prisão, ouvindo essa mensagem. Aproveite esse tempo para orar, para ler, para escrever para pessoas, para encorajar pessoas. Se você não conhece Jesus, receba Jesus na sua vida. E depois você vai poder encorajar outras pessoas a conhecer a Jesus. Que tipo de desafio Deus tem colocado no seu coração? Que tipo de projeto Ele gostaria que você iniciasse? E quando Deus nos diz para fazer alguma coisa, a gente vai falar dos talentos que a gente não tem, do dinheiro que a gente não tem, da coragem que a gente não tem, das oportunidades que não aparecem diante de nós. O melhor lugar para você estar seria no céu, mas se você está aqui na terra é porque Deus tem uma missão para você. Isaías capítulo 54, verso 2 e 3 diz o seguinte, eu vou ler em português, vai ser melhor de ler em português. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta. Não era esse texto que eu queria. Eu vou ver se eu acho o texto. Isaías 54. Desculpa, eu pensei que era 52. Mas é Isaías 54. Quando a gente acha o texto correto, fica mais fácil. Mas não está querendo deixar eu colocar.
Deixou. Número 4. Vamos lá então. Amplia o lugar, esse é o bom texto. Amplia o lugar da sua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amplia o lugar da sua tenda. Talvez a tenda onde você está morando agora com Deus é muito pequena e Deus quer ampliá-la. Tem ambição, entre aspas, a ambição espiritual de crescimento. Não um crescimento materialista só para você, mas um crescimento no reino de Deus. Porque o seu tempo está correndo. O seu cronos está terminando. Utilize o tempo que Deus te deu para a glória dele. É o que ele está falando aqui. Amplia o espaço da tua tenda. Eu gostaria de contar para vocês a história de um homem que se chama Carlos Studd. Muitas pessoas que vão estar nos ouvindo já ouviram falar desse nome. Na verdade, esse homem é o fundador de uma missão chamada WEC International. A minha esposa e eu somos membros dessa missão. Trabalhamos no Senegal com essa missão. Foi lá que nos conhecemos. E há mais de 20 anos trabalhamos aqui na França com essa missão, numa parceria dessa missão da WEC com a Igreja Batista da França. Sou pastor batista e sou ainda membro da WEC Internacional. A WEC Internacional nasceu no coração de um inglês. Ele já havia sido missionário durante 21 anos na China e na Índia. Inclusive, ele trabalhou na China com Hudson Taylor, no século XIX. E em 1910, ele estava então na Inglaterra e ele passa de frente de um local, que eu não lembro mais se foi uma igreja ou um teatro, e havia uma conferência que estava sendo realizada e o tema era os canibais precisam de Cristo. Ao invés, então, de proclamar isso nos meios que ele havia na época, encorajando as pessoas a irem à África, ele mesmo foi com mais de 50 anos, que na época já era meio idoso, né? E em 1913 ele fundou então a WEC Internacional. E hoje a WEC Internacional trabalha em todo o mundo, inclusive aqui na Europa, não é mesmo? Da onde ela saiu, em todas as áreas de ensino, tradução da Bíblia, evangelização, implantação de igreja, trabalho com crianças, trabalho com drogados. Aproximadamente 1.800 pessoas fazem parte dessa missão e a gente vem de dezenas e dezenas de países diferentes. Só que na França, nós viemos da Coreia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, do Brasil, da Singapura, de vários países do mundo, trabalhando aqui. Da Nova Zelândia, Austrália, já falei. E tudo isso começou no coração de um único homem, que, como Jabez falou, Senhor, alargue o espaço dessa tenda. Nós temos uma forma de contar que é diferente da forma de Deus. A nossa aritmética é diferente da aritmética de Deus. A nossa aritmética é assim: minha capacidade, mais minha experiência, mais o treinamento que eu tive, mais a minha personalidade, minha aparência, mais o meu passado, a minha história, mais aquilo que as pessoas esperam de mim, igual ao território que me foi dado. Mas como é que é a aritmética de Deus? A minha fraqueza, mais a vontade de Deus e o poder sobrenatural de Deus, igual à expansão do meu território. A especialidade de Deus é de trabalhar com pessoas como nós, em francês a gente fala ordinaire, mas em português se falar ordinário não é bom, não é? Deus vai trabalhar com pessoas iguais a você, porque Deus é extraordinário, não é mesmo? E ele é capaz de fazer uma obra muito grande, como a criação dessa missão. Ou a gente poderia falar, por exemplo, de Jokun também, como é uma missão que nasceu no coração de um homem, Operação Mobilização e tantas outras missões que existem acima. Todas essas grandes organizações missionárias e mesmo certas denominações que trabalham para o reino de Deus nasceram no coração de uma pessoa, de duas pessoas. Zacarias capítulo 4, verso 6 nos ensina uma coisa muito importante. Então, eu vou ler em português que fica melhor. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, do Senhor dos Exércitos. A situação aqui é o retorno de Babilônia, da Pérsia de Babilônia.
Tudo, tudo havia sido destruído pelos babilônios. Tudo. O templo, a cidade, tudo tem que ser construído. Durante décadas eles não tiveram como fazer os sacrifícios e tudo que era feito no templo, porque não tinha templo e porque eles não estavam mais em Jerusalém. E eles vão recomeçar tudo isso. Então, o Zorobabel, o Josué, o sumo sacerdote, todo mundo está muito, muito desencorajado, deprimido, e o inimigo está furioso, né? Ele vai aparecer nesse texto de Zacarias, que vai acusar o sumo sacerdote Josué. Então, o Senhor diz a Zorobabel, o governador da Judeia: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você não tem desculpa nenhuma. Se a gente quiser agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, nós precisamos orar como Jabez e acreditar, como diz esse anjo a Zorobabel. É pelo Espírito de Deus. E eu gostaria de encorajá-lo nesta semana a orar dessa forma. Você já orou para que Deus te abençoe? Que você possa orar para que Deus possa te mostrar em que área? Talvez seja na área econômica. Talvez você vá se tornar um político. Não se tornar um político para ser tão corrupto como todos os outros políticos antes de você. Nem todo político é corrupto, mas muitos são. Mas para ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu gostaria de encorajá-la nessa semana. Talvez o seu projeto de expansão vai ser simplesmente atravessar a rua e oferecer flores, oferecer uma torta de maçã, como às vezes o pessoal faz aqui, oferecer uma Bíblia, um livro, a alguém, ir visitar alguém que está no hospital. Ou talvez ir evangelizar num outro país. Talvez Deus está te chamando para ser um missionário, como um dia ele me chamou, quando eu era bem jovem ainda no Brasil. Esse ano vai fazer 30 anos que eu saí do Brasil. 30 anos. Esse ano eu vou viver mais tempo fora do Brasil que no Brasil. E eu era uma pessoa pobre, miserável, exatamente como muitos de vocês que estão me escutando. Pense na matemática de Deus, a sua fraqueza, mais a força do Senhor. É o que vai dar a expansão. O território que Deus te deu para conquistar não é baseado na sua força, é baseado na força do Senhor. Que Deus te abençoe.